Olá, meu bem. Que alegria ter você aqui comigo nesse momento. Sabe, eu nem sei por onde começar essa conversa, porque o que eu vou te contar hoje me custou anos de sofrimento, noites sem dormir e uma culpa que me persegue até hoje como uma sombra que nunca vai embora. Eu destruí minha própria família com minhas próprias mãos. E o pior de tudo é que eu fiz isso achando que estava fazendo a coisa certa, achando que estava lutando pela minha felicidade, quando na verdade eu estava jogando fora a única coisa que realmente importava na minha vida. Essa história que vou compartilhar com você hoje não é fácil de contar, mas preciso desabafar, preciso que alguém saiba da minha dor, do meu arrependimento, e quem sabe isso sirva de alerta para você que está me ouvindo agora não cometer os mesmos erros terríveis que eu cometi. Meu nome é Marisa, tenho 63 anos hoje. Mas essa história começou há muito tempo atrás, quando eu tinha apenas 32 anos e achava que sabia tudo sobre a vida. Eu era casada com Augusto há 9 anos e juntos nós tínhamos 5 filhos lindos que eram a razão da nossa existência. Augusto sempre foi um homem bom, trabalhador, dedicado à família, daqueles que acordavam cedo todo dia para botar comida na mesa e nunca reclamavam de nada. Ele trabalhava como técnico em manutenção industrial, ganhava razoavelmente bem, e eu trabalhava como assistente administrativa numa empresa de importação no centro da cidade. A gente não tinha luxo, mas também nunca faltou nada em casa, sabe como é? A gente vivia uma vida simples, mas honesta, com dignidade. Mas aí aconteceu uma coisa que mudou tudo na minha cabeça, uma coisa que eu achei que era a melhor notícia da minha vida, mas que, na verdade, foi o começo do meu inferno pessoal. Depois de trabalhar 6 anos naquela empresa, me ofereceram uma promoção para coordenadora do setor financeiro, com um salário quase o dobro do que eu ganhava. Meu Deus do céu! Quando recebi aquela notícia, eu achei que tinha ganhado na loteria, que finalmente a vida estava me dando o reconhecimento que eu merecia. Liguei para o Augusto toda animada, contei para as crianças, para minha mãe, para todo mundo, e todo mundo ficou feliz por mim. Mas eu não sabia que aquela promoção ia plantar uma semente venenosa no meu coração. Uma semente de soberba, de orgulho, de insatisfação que ia crescer e destruir tudo que eu tinha construído com tanto amor durante todos aqueles anos. Com a promoção, vieram as responsabilidades maiores, as reuniões que não acabavam nunca, os relatórios que tinham que estar prontos para o dia seguinte, as viagens ocasionais para São Paulo, para encontros com fornecedores internacionais. Eu comecei a sair de casa às 7 da manhã e só voltava depois das 9 da noite, às vezes até mais tarde. O Augusto, coitado, teve que fazer alguns ajustes no trabalho dele para poder ficar mais tempo com as crianças em casa. Ele conseguiu mudar o turno dele para trabalhar das 5 da manhã ao meio-dia. Assim ele pegava os meninos na escola, fazia o almoço, ajudava com a lição de casa, dava banho, botava para dormir. No começo, eu achei aquilo maravilhoso. Achei que finalmente tínhamos encontrado um equilíbrio perfeito, mas aos poucos, sem eu nem perceber, comecei a desenvolver um sentimento horrível em relação ao meu marido. Eu comecei a olhar para o Augusto de um jeito diferente, sabe? Quando eu chegava em casa e via ele ali na cozinha lavando louça, com aquele avental que eu tinha dado de presente para ele, eu não sentia mais carinho. Eu sentia um desprezo que eu nem sabia de onde vinha. Eu olhava para ele e pensava, como é que eu casei com um homem que fica em casa cuidando de criança enquanto eu estou lá fora trabalhando feito louca, fazendo carreira, ganhando dinheiro? Eu sei que isso é terrível de se pensar. Eu sei que hoje eu reconheço o quanto isso era errado, mas, naquela época, aqueles pensamentos foram tomando conta da minha cabeça como uma praga, como um câncer que ia crescendo devagarzinho e matando todo o amor que eu sentia por ele. E quanto mais eu ganhava, mais eu me achava melhor que ele. Eu comecei a ganhar quase o triplo do que o Augusto ganhava, e aquilo subiu na minha cabeça de um jeito que eu nem consigo explicar. Eu comecei a achar que ele era um peso na minha vida, que ele estava me segurando, me impedindo de crescer ainda mais, de ter sucesso, de ser reconhecida. Toda vez que eu chegava em casa e via alguma coisa fora do lugar, eu explodia com ele. Se tivesse um prato sujo na pia, eu brigava. Se as crianças estivessem acordadas ainda, eu acusava ele de não saber cuidar direito dos filhos.
Se a roupa não estivesse passada, eu dizia que ele não sabia fazer nada direito. Eu fui ficando cada vez mais cruel, mais fria, mais distante, e o pior é que eu fazia isso de propósito. Eu queria que ele se sentisse inferior a mim. Eu queria que ele soubesse que eu era melhor que ele. O Augusto tentava. Meu Deus, como ele tentava. Ele fazia de tudo para me agradar, para me fazer feliz, para mostrar que era um bom marido e um bom pai. Ele acordava mais cedo ainda para deixar a casa impecável antes de eu chegar. Ele preparava jantares especiais nos fins de semana. Ele me dava presentes mesmo sem ser aniversário nem nada. Mas nada do que ele fazia era suficiente para mim. Eu sempre encontrava um defeito. Sempre tinha uma crítica. Sempre tinha um jeito de fazer ele se sentir pequeno. E sabe o que é pior? Eu via a dor nos olhos dele. Eu via quando ele segurava as lágrimas. Eu via quando ele abaixava a cabeça derrotado depois de mais uma briga. E mesmo assim, eu não parava. Eu era movida por um ódio que eu nem sabia explicar. Um ressentimento que estava me consumindo por dentro e destruindo minha família. As crianças começaram a perceber que alguma coisa estava errada. Minha filha mais velha, a Júlia, que na época tinha 10 anos, começou a ficar mais quieta, mais retraída. Os gêmeos, o Pedro e o Lucas, que tinham 8 anos, começaram a ter problemas na escola. Notas baixas, reclamações de comportamento. A Camila, com 6 anos, começou a fazer xixi na cama de novo, uma coisa que ela não fazia mais desde os 3 anos. E o caçula, o Gabriel, com apenas 4 aninhos, começou a ter pesadelos toda noite e acordava chorando, chamando pelo pai. Mas eu estava tão cega pela minha ambição, tão consumida pelo meu trabalho e pela minha nova posição, que eu não via o estrago que estava fazendo na minha própria família. Foi mais ou menos nessa época que entrou na minha vida um homem que ia ser a gota d'água para destruir de vez o meu casamento. Ele se chamava Rodrigo, tinha 36 anos, era analista financeiro na mesma empresa que eu e trabalhava no andar de cima. A gente começou a se encontrar nas reuniões de integração entre os setores e eu não vou mentir para você. Eu me senti atraída por ele desde o primeiro momento. Ele era diferente do Augusto em tudo. Ele usava terno italiano, dirigia um carro importado, morava num apartamento moderno na Zona Sul, viajava para o exterior 3 vezes por ano. Estava sempre em festas e eventos sociais. Ele representava tudo aquilo que eu achava que eu merecia ter na minha vida. Aquela vida de sucesso e glamour que eu tanto desejava. No começo, eram só conversas, profissionais nos corredores, depois viraram cafezinhos juntos no intervalo. Depois viraram almoços de trabalho que se estendiam mais do que deveriam. Eu me sentia viva de novo quando estava com ele. Me sentia importante, bonita, desejada. Ele me elogiava o tempo todo. Dizia que eu era brilhante, que eu tinha potencial para ir muito mais longe na empresa, que eu merecia coisa melhor na vida. E eu, coitada de mim, acreditava em cada palavra. Achava que finalmente tinha encontrado alguém que me enxergava de verdade, que me valorizava de verdade. As conversas com o Rodrigo foram evoluindo de um jeito que eu sabia que estava errado, mas que eu não conseguia parar. A gente começou a trocar mensagens pelo celular fora do horário de trabalho, mensagens que começavam inocentes falando sobre projetos da empresa, mas que foram ficando cada vez mais pessoais, mais íntimas, mais perigosas. Ele me mandava mensagens de boa noite, perguntava como tinha sido o meu dia, dizia que estava pensando em mim. E eu, em vez de bloquear aquilo, em vez de colocar limites, eu correspondia, eu incentivava, eu esperava ansiosa pelas mensagens dele enquanto estava deitada na cama ao lado do Augusto, que dormia cansado depois de um dia inteiro cuidando da casa e das crianças. Eu comecei a mentir para o Augusto sobre os motivos dos meus atrasos. Eu dizia que tinha reunião até tarde, que tinha que fechar relatório urgente, que o trânsito estava impossível. Qualquer desculpa servia para eu poder passar mais tempo com o Rodrigo. A gente começou a se encontrar depois do expediente em bares discretos, longe da empresa, lugares onde ninguém nos conhecia. Eu chegava em casa às 11 da noite, meia-noite, e o Augusto estava lá me esperando acordado, preocupado, e eu simplesmente passava direto por ele. Ia tomar banho e me trancava no quarto dizendo que estava cansada demais para conversar. O Augusto nunca foi de desconfiar de mim. Ele sempre confiou em mim cegamente.
E eu usei essa confiança da forma mais suja possível. Eu ia destruindo ele aos pouquinhos, com cada mentira, com cada frieza, com cada rejeição. Teve uma noite que ele tentou ser carinhoso comigo, tentou me abraçar na cama, e eu empurrei ele com tanta força que ele quase caiu. Eu disse para ele que estava cansada, que não estava com cabeça para aquilo, que ele só pensava naquelas coisas e nunca se preocupava com o quanto eu estava sobrecarregada. Eu vi a dor no rosto dele, vi ele sair do quarto cabisbaixo, mas aquilo não me comoveu em nada. Eu estava tão envenenada por dentro que não conseguia mais sentir nada por ele. Só desprezo, só raiva, só vontade de que ele sumisse da minha vida. E as coisas com o Rodrigo foram avançando cada vez mais. Começamos a trocar fotos, conversas cada vez mais íntimas, planejamentos de como poderíamos nos encontrar em situações mais privadas. Eu estava completamente envolvida naquela ilusão, naquele relacionamento proibido que me fazia sentir jovem de novo, desejada de novo, viva de novo. Eu não pensava nas consequências, não pensava nos meus filhos, não pensava no Augusto que estava em casa cuidando de tudo enquanto eu estava fora, traindo ele da forma mais vil possível. A situação em casa foi ficando cada vez mais insustentável. Eu e o Augusto mal conversávamos mais, e quando conversávamos era só para brigar. Eu criava motivos do nada para discutir com ele. Se ele perguntava como tinha sido meu dia, eu dizia que ele era intrometido. Se ele não perguntava nada, eu dizia que ele não se importava comigo. Se ele fazia o jantar, eu reclamava que a comida estava sem sal ou com sal demais. Se ele deixava para eu fazer, eu dizia que ele era um preguiçoso que não fazia nada em casa. Não tinha jeito de ele acertar, porque eu não queria que ele acertasse. Eu queria que ele errasse para eu ter motivo de brigar, para eu ter desculpa para continuar fazendo o que eu estava fazendo. Com o Rodrigo, teve um dia que o Augusto me preparou uma surpresa que partiu meu coração, mas não do jeito que deveria ter partido. Era um sábado. Eu tinha dito que ia trabalhar meio período, mas na verdade eu tinha marcado de me encontrar com o Rodrigo em um hotel na região da Barra. Quando cheguei em casa às 5 da tarde, mais cedo do que eu tinha planejado, porque o Rodrigo teve um imprevisto e teve que cancelar, encontrei a casa toda decorada. O Augusto tinha contratado alguém para ficar com as crianças na casa da minha mãe, tinha feito uma comida especial, tinha comprado flores, tinha até colocado aquelas velhinhas românticas pela sala. Ele estava ali me esperando com um sorriso enorme no rosto, todo feliz, todo esperançoso de que aquela surpresa ia consertar as coisas entre a gente. E sabe o que eu fiz? Eu olhei para aquilo tudo e senti nojo, senti raiva, senti que aquilo era patético. Eu disse para ele que estava com dor de cabeça, que não estava com vontade de comer nada, que só queria tomar um banho e deitar. Vi a decepção estampar no rosto dele, vi os olhos dele marejarem, vi os ombros dele caírem derrotados. Ele tentou insistir, disse que tinha se esforçado tanto, que só queria passar um tempo comigo, que a gente precisava conversar sobre o nosso casamento, mas eu não quis nem ouvir. Eu subi para o quarto, tranquei a porta e passei o resto da noite trocando mensagens com o Rodrigo, planejando nosso próximo encontro, enquanto o Augusto ficou lá embaixo sozinho no meio daquela surpresa frustrada. A Júlia começou a perceber o que estava acontecendo. Ela era uma menina esperta, observadora, e ela via como eu tratava o pai dela. Ela começou a me olhar de um jeito diferente, com uma mistura de confusão e decepção. Teve um dia que ela me perguntou por que eu era tão má com o pai. Por que eu não gostava mais dele? Por que eu sempre estava brava com ele? Eu não soube o que responder. Eu simplesmente disse para ela cuidar da vida dela e não se meter em assunto de adulto. Aquela resposta criou um muro entre mim e minha filha que nunca mais foi totalmente derrubado. O Augusto continuava tentando salvar nosso casamento, mesmo com toda a minha frieza e crueldade. Ele me procurou um dia e disse que queria que a gente fizesse terapia de casal, que ele achava que a gente estava se perdendo e precisava de ajuda profissional para encontrar o caminho de volta um para o outro. Eu ri na cara dele. Eu disse que o problema não era nosso casamento. O problema era ele, que ele não tinha ambição, que ele se contentava com tão pouco, que ele nunca ia me dar a vida que eu merecia. Cada palavra que saía da minha boca era como uma facada nele, e eu via o sangue escorrer metaforicamente, via ele se destruindo por dentro,
mas eu não conseguia parar. Eu estava possuída por uma maldade que eu nem reconhecia em mim mesma. Foi em uma dessas discussões horríveis que eu falei pela primeira vez em divórcio. A gente estava brigando por causa de uma bobagem qualquer. Acho que era porque ele não tinha lavado uma panela direito. E eu simplesmente soltei. Sabe de uma coisa, Augusto? Eu acho que a gente devia se separar. Esse casamento não faz mais sentido. O silêncio que caiu na cozinha depois que eu falei isso foi ensurdecedor. Ele ficou parado me olhando como se eu tivesse dado um tiro nele. As crianças tinham ouvido da sala e ficaram todas quietas. Eu podia sentir o peso daquelas palavras pairando no ar, mas em vez de me arrepender, eu senti uma sensação estranha de alívio, como se finalmente tivesse falado em voz alta o que estava pensando há meses. O Augusto começou a chorar. Ele, um homem de 37 anos, forte, trabalhador, começou a chorar na minha frente feito criança. Ele disse que me amava, que sempre me amou, que faria qualquer coisa para salvar nosso casamento, que a gente podia resolver nossos problemas se eu desse uma chance. Ele se ajoelhou na minha frente, segurou minhas mãos, implorou para eu não desistir da nossa família. E sabe o que eu senti naquele momento? Nada. Absolutamente nada. Meu coração estava tão duro, tão frio, tão morto para ele, que nem mesmo vê-lo de joelhos chorando e implorando foi capaz de me tocar. Eu simplesmente tirei minhas mãos das dele e fui para o quarto, deixando ele ali destruído no chão da cozinha. Depois daquela noite em que falei pela primeira vez em divórcio, alguma coisa mudou definitivamente na nossa casa. Era como se uma sentença de morte tivesse sido pronunciada e todo mundo estivesse apenas esperando o dia da execução. O Augusto ficou diferente, mais quieto, mais distante, mas ao mesmo tempo mais desesperado para me agradar. Ele acordava ainda mais cedo para deixar tudo perfeito antes de eu sair para o trabalho. Fazia o café do jeito que eu gostava, deixava minha roupa separada, perguntava se eu precisava de alguma coisa. Mas cada gesto de carinho dele me irritava ainda mais, porque eu via aquilo como fraqueza, como desespero, como uma tentativa patética de segurar um casamento que eu já tinha decidido que estava morto. E eu continuava com o Rodrigo, cada vez mais envolvida, cada vez mais cega. A gente começou a se encontrar com mais frequência, sempre em hotéis discretos, sempre com desculpas prontas caso alguém perguntasse. Eu mentia para o Augusto, dizendo que tinha viagens de trabalho, reuniões importantes, fora da cidade, treinamentos obrigatórios. E ele acreditava em tudo, porque ele ainda confiava em mim, porque na cabeça dele eu era incapaz de fazer o que eu estava fazendo. Essa confiança cega dele me dava ainda mais liberdade para trair, para mentir, para destruir nossa família, sem ele nem desconfiar. Mas as crianças estavam sofrendo muito com toda aquela situação. A Júlia, que sempre foi uma aluna excelente, começou a tirar notas baixas na escola. Os professores mandavam bilhetes dizendo que ela estava distraída, que não participava mais das aulas como antes, que parecia sempre triste. Os gêmeos começaram a brigar muito na escola. Chegavam em casa com reclamações quase toda semana, suspensões, advertências. A Camila desenvolveu uma ansiedade terrível, começou a roer as unhas até sangrar, arrancava os próprios cabelos quando ficava nervosa. E o Gabriel, meu bebê, começou a gaguejar, uma coisa que os médicos disseram que era por causa do estresse emocional que ele estava vivendo em casa. Mas eu estava tão absorta na minha vida nova, no meu caso com o Rodrigo, no meu trabalho, que eu não prestava atenção nos meus próprios filhos. Quando a escola ligava para reclamar de alguma coisa, eu simplesmente jogava a responsabilidade no Augusto. Dizia que era ele quem cuidava das crianças, que era problema dele resolver. Quando as crianças tentavam conversar comigo sobre algum problema, eu dizia que estava cansada, que precisava descansar, que conversássemos outro dia. Eu fui me afastando deles da mesma forma que me afastei do Augusto, como se minha família toda fosse um peso que eu precisava me livrar para poder ser feliz. Foi mais ou menos nessa época que o Augusto começou a desconfiar de alguma coisa. Eu tinha deixado meu celular carregando na sala um dia e ele tocou com uma mensagem. Era do Rodrigo, dizendo que estava com saudades de mim, que o encontro da semana passada tinha sido maravilhoso, que mal podia esperar para me ver de novo. O Augusto viu a mensagem. Ele me contou depois que, quando leu aquilo,
O mundo dele desabou. Ele disse que ficou parado segurando meu celular sem conseguir acreditar no que estava vendo, que releu a mensagem umas 10 vezes, achando que tinha entendido errado, que sentiu uma dor no peito tão forte que achou que estava tendo um infarto. Mas sabe o que ele fez? Ele não me confrontou imediatamente. Ele não fez escândalo. Ele simplesmente apagou a notificação da tela e colocou o celular de volta onde estava, como se não tivesse visto nada. Ele me contou isso bem depois. Disse que tinha esperança de que aquilo fosse só um mal-entendido, que ele não queria acreditar que eu era capaz de trair ele, que ele ainda tinha fé em mim. Essa informação me destruiu quando descobri, porque mostrou o quanto ele me amava, o quanto ele estava disposto a se enganar, a se iludir, só para não ter que aceitar a verdade. Mas a verdade não pode ficar escondida para sempre. E eventualmente tudo veio à tona da pior forma possível. Foi num domingo à tarde, eu tinha dito para o Augusto que ia me encontrar com umas amigas do trabalho para um almoço. Mas na verdade, eu tinha marcado com o Rodrigo em um restaurante na Zona Sul. A gente estava lá, sentados numa mesa no canto, rindo, conversando, e eu estava tão distraída que não vi o Augusto entrar no restaurante. Ele tinha ido até lá porque um amigo dele trabalhava perto e tinha visto a gente entrando. Juntos, tinha achado estranho e ligado para ele. O Augusto foi até lá para ver com os próprios olhos, para tirar a dúvida que estava corroendo ele por dentro. Quando eu finalmente percebi que ele estava lá, parado do outro lado do salão me olhando, meu sangue gelou. O Rodrigo percebeu minha expressão e perguntou o que tinha acontecido. E quando ele virou para ver o que eu estava olhando, ele viu o Augusto também. A gente ficou ali parado, os três, numa cena que parecia de filme ruim. O Augusto começou a andar em direção à nossa mesa, e eu podia ver que ele estava tremendo, que as pernas dele mal conseguiam sustentar o peso do corpo. Quando ele chegou perto, ele não gritou, não fez escândalo, não partiu para cima do Rodrigo como eu imaginei que faria. Ele simplesmente olhou para mim com aqueles olhos cheios de dor, cheios de decepção, cheios de amor ainda, e perguntou: "Por que, Marisa? O que eu fiz de tão errado para merecer isso?" Eu não soube o que responder. Pela primeira vez em meses, eu fiquei sem palavras. O Rodrigo tentou dizer alguma coisa, mas o Augusto nem olhou para ele, manteve os olhos fixos em mim, esperando uma resposta que eu não tinha. Eu simplesmente peguei minha bolsa e saí correndo daquele restaurante, deixando os dois ali. Eu entrei no carro e dirigi sem destino por horas, chorando, gritando, socando o volante, sentindo uma mistura de raiva, vergonha, alívio e desespero que eu nunca tinha sentido antes. Quando finalmente voltei para casa, já era noite. As crianças estavam na casa da minha mãe. O Augusto tinha pedido para ela buscar elas para a gente poder conversar. Ele estava sentado na sala no escuro, esperando por mim. Quando acendi a luz e vi o rosto dele, vi um homem completamente destruído. Ele tinha chorado tanto que os olhos estavam inchados, vermelhos, quase fechados. Ele estava com as mãos tremendo, a respiração irregular, parecia que tinha envelhecido 10 anos em um dia. E tudo. Aquilo era por minha causa, por minha culpa, por minhas escolhas egoístas e cruéis. Ele tentou conversar comigo, tentou entender o que tinha acontecido, tentou achar um jeito de a gente consertar aquilo. Mas eu estava tão na defensiva, tão cheia de raiva de mim mesma, que acabei jogando tudo nele. Eu disse que a culpa era dele, que ele não me dava atenção, que ele não tinha ambição, que eu me sentia presa naquele casamento, que eu merecia ser feliz. Cada palavra que saía da minha boca era veneno puro, e eu via o efeito delas nele. Via como cada acusação era como um soco no estômago, mas eu não conseguia parar. Eu precisava que ele fosse o vilão da história para eu não ter que encarar o monstro que eu tinha me tornado. Aquela noite foi uma das piores da minha vida. O Augusto ficou me implorando para a gente tentar consertar, dizendo que ele perdoava tudo, que a gente podia recomeçar, que ele faria qualquer coisa para me fazer feliz. Ele disse que estava disposto a procurar outro emprego, a trabalhar mais, a ganhar mais dinheiro, a mudar tudo o que eu quisesse que ele mudasse. E quanto mais ele implorava, mais eu sentia desprezo por ele. Eu olhava para aquele homem de joelhos na minha frente, chorando, implorando, e eu só conseguia pensar como ele era fraco, como ele não tinha orgulho, como ele aceitava ser humilhado daquele jeito e ainda pedia mais.
Eu disse para ele que ia terminar com o Rodrigo, que aquilo tinha sido um erro, mas que mesmo assim eu não queria continuar casada com ele. Eu disse que a gente tinha que se separar, que não tinha mais jeito, que nosso casamento tinha acabado fazia tempo e a gente estava só empurrando com a barriga. Ele tentou argumentar, disse que a gente tinha 5 filhos para pensar, que não podia simplesmente destruir nossa família por causa de uma crise, que todo casamento passa por momentos difíceis. Mas eu não quis ouvir. Eu já tinha tomado minha decisão. E quando eu tomo uma decisão, não volto atrás. E eu realmente terminei com o Rodrigo, mas não porque eu me arrependia ou porque eu queria salvar meu casamento. Eu terminei porque percebi que ele nunca ia assumir um relacionamento sério comigo, que para ele eu era só uma aventura, uma diversão passageira. Quando eu sugeri que a gente poderia ficar junto de verdade, agora que eu ia me separar, ele começou a dar desculpas. Disse que as coisas estavam acontecendo rápido demais, que ele precisava de tempo para pensar. Foi aí que eu entendi que tinha sido usada, que tinha jogado meu casamento no lixo por um homem que nem me queria de verdade. Mas mesmo assim, eu não voltei atrás na decisão do divórcio. Meu orgulho não permitia. Eu não ia dar o braço a torcer. Não ia admitir que tinha errado. Não ia voltar para o Augusto depois de tudo que tinha feito e dito. Então, eu continuei firme na minha decisão. Fui procurar um advogado, dei entrada nos papéis e comecei o processo que ia destruir de vez minha família. As semanas que se seguiram foram horríveis para todo mundo. As crianças ficaram sabendo que a gente ia se separar, e a reação delas partiu meu coração de um jeito que eu não esperava. A Júlia não falou comigo por dias. Ela me olhava com um ódio que eu nunca tinha visto nos olhos dela antes. Os gêmeos começaram a ter crises de choro do nada. Acordavam no meio da noite gritando, dizendo que não queriam que o pai fosse embora. A Camila parou de comer. Ficou tão magrinha que os médicos ficaram preocupados e falaram em internação. E o Gabriel, meu bebê, começou a ter ataques de pânico. Ficava sem ar, tremendo, achando que ia morrer. Mas eu continuei, porque eu achava que estava fazendo a coisa certa, que estava lutando pela minha felicidade, que eu merecia ser livre. Eu estava tão envenenada por aquela ideia de liberdade, de independência, de viver minha vida do meu jeito, que eu não conseguia ver o estrago que estava fazendo não só no Augusto, mas principalmente nos meus filhos. Eles eram as vítimas inocentes de tudo aquilo, mas eu estava tão cega que não conseguia enxergar o sofrimento deles. O Augusto tentou até o último segundo impedir o divórcio. No dia da audiência com os advogados, ele me procurou antes de entrar na sala e me pediu mais uma vez para a gente não fazer aquilo, para a gente dar mais uma chance para nossa família. Ele estava chorando de novo, segurando minhas mãos, me olhando daquele jeito que sempre me olhava, cheio de amor, de esperança, de fé em mim. E sabe o que eu fiz? Eu soltei as mãos dele com força, limpei onde ele tinha tocado como se estivesse com nojo e entrei na sala sem olhar para trás. A reunião foi rápida. O Augusto aceitou todas as minhas condições sem contestar nada. Eu pedi para ficar com a casa, com a guarda das crianças, com uma pensão alimentícia razoável. Ele aceitou tudo. O advogado dele até tentou argumentar que ele também tinha direitos, que ele poderia pedir a guarda compartilhada, que ele poderia contestar algumas coisas, mas o Augusto disse que não queria brigar, que só queria que aquilo acabasse logo, que não tinha forças para lutar mais. Ver ele tão derrotado, tão quebrado, me deu uma sensação estranha de vitória, como se eu tivesse ganhado uma batalha importante. Quando saímos daquela reunião, já estava tudo decidido. Em algumas semanas, o divórcio estaria oficializado e a gente seria oficialmente 2 pessoas, separadas. Eu me lembro que naquela noite eu cheguei em casa e me senti livre pela primeira vez em anos. Eu olhei em volta e pensei, agora essa casa é só minha, essa vida é só minha, eu não preciso dar satisfação para ninguém, eu posso fazer o que eu quiser. Era uma sensação de euforia, de poder, de liberdade que eu nunca tinha sentido antes. E se você que está me ouvindo agora sentiu essa história tocando seu coração de alguma forma, se reconheceu alguma coisa na minha dor ou nas minhas escolhas erradas, eu quero te pedir com todo carinho. Clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. É assim que a gente consegue continuar trazendo essas histórias verdadeiras, essas confissões que podem servir de alerta para outras pessoas não cometerem os mesmos erros que eu cometi.
Cada gesto de apoio de vocês faz toda a diferença para mim, para esse canal e para todas as pessoas que vão ouvir essa mensagem depois de você. Mas aquela sensação de liberdade não durou muito tempo. Logo nas primeiras semanas depois que o Augusto saiu de casa, a realidade começou a me bater na cara. Eu percebi que estava sozinha de verdade para cuidar de tudo. Não tinha mais ninguém para dividir as responsabilidades. Não tinha mais ninguém para me ajudar com as crianças, com a casa, com as contas, com tudo. Eu tinha que sair cedo para trabalhar e deixar as crianças sozinhas em casa, porque não tinha mais o Augusto para ficar com elas. Eu tinha que fazer mercado depois do trabalho, cozinhar, limpar, lavar roupa, ajudar com lição de casa, tudo sozinha. E ainda tinha que lidar com o meu trabalho que continuava exigindo muito de mim. E a casa começou a virar um caos completo. Eu esquecia de tirar o lixo e ele ficava acumulado por dias, fedendo, atraindo moscas. A louça se empilhava na pia porque eu não tinha tempo de lavar. A roupa suja formava montanhas nos quartos. As crianças iam para a escola com o uniforme amassado, às vezes sujo, porque eu não conseguia dar conta de tudo. Eu passei a viver de comida congelada e delivery, porque não tinha tempo nem energia para cozinhar. A casa, que antes era sempre limpa e organizada, virou uma bagunça que me deixava ainda mais estressada e cansada. E as crianças foram ficando cada vez mais difíceis de lidar. A Júlia simplesmente se recusava a obedecer qualquer coisa que eu mandava. Quando eu pedia para ela ajudar em casa, ela me ignorava completamente ou respondia de forma grosseira, dizendo que eu tinha mandado o pai embora, então agora eu que me virasse sozinha. Os gêmeos começaram a fazer birra por qualquer coisa, choravam, gritavam, quebravam coisas quando ficavam bravos. A Camila passou a ter crises de ansiedade quase todo dia. Ficava hiperventilando, tremendo, dizendo que queria o pai de volta. E o Gabriel não parava de chorar. Ele chorava de manhã quando acordava, chorava à noite antes de dormir, chorava no meio da madrugada, chamando pelo pai. Eu tentava ser dura com eles, tentava impor autoridade, mas quanto mais eu tentava controlar a situação, mais tudo fugia do meu controle. Eles me testavam o tempo todo, desobedeciam de propósito, faziam exatamente o contrário do que eu mandava. E eu não tinha mais paciência, não tinha mais estrutura emocional para lidar com tudo aquilo. Eu gritava com eles, castigava sem pensar direito, às vezes até levantava a mão ameaçando bater, uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu estava me tornando uma pessoa que eu não reconhecia, uma mãe terrível, uma mulher amarga e frustrada. No trabalho, as coisas também começaram a desandar. Eu não conseguia mais fazer aquelas horas extras que eram esperadas de mim, porque tinha que correr para casa para cuidar das crianças. Eu chegava atrasada nas reuniões porque tinha que deixar elas na escola. Eu saía no meio do expediente quando a escola ligava, dizendo que uma delas estava passando mal ou tinha se machucado. Meu chefe começou a me questionar sobre minha dedicação ao trabalho. Disse que eu não era mais a mesma profissional de antes, que meu desempenho tinha caído muito. Eu tentava explicar que estava passando por um momento difícil, que estava recém-divorciada, que tinha 5 filhos para cuidar sozinha. Mas ele deixou claro que a empresa precisava de resultados e não de desculpas. Foi nessa época que eu comecei a perceber o quanto o Augusto fazia por mim e pelas crianças, o quanto ele era importante na nossa rotina, o quanto ele segurava tudo nas costas enquanto eu estava lá fora fazendo carreira. Todas aquelas coisas que eu achava que eram obrigação dele, que eu achava que qualquer um fazia, eu descobri que eram extremamente difíceis e cansativas. Cuidar de 5 crianças, manter uma casa limpa e organizada, fazer comida, lavar roupa, ajudar com lição de casa, levar em médico, em dentista, em atividades extracurriculares, tudo isso ao mesmo tempo que se trabalha fora, era humanamente impossível para uma pessoa só. E o pior é que eu via as crianças sofrendo e não tinha como consolá-las. Elas pediam para ver o pai todo dia, queriam passar mais tempo com ele, queriam morar com ele. A Júlia foi a primeira a falar abertamente que queria ir morar com o pai. Ela disse isso na minha cara, sem medo, sem culpa, olhando direto nos meus olhos com aquela expressão de desprezo que ela tinha desenvolvido por mim. Ela disse que eu era uma mãe horrível, que eu tinha destruído nossa família, que ela sabia da traição,
que ela nunca ia me perdoar pelo que eu fiz com o pai dela. Cada palavra dela era uma facada no meu coração. Mas eu não podia negar que ela estava certa, que eu realmente tinha feito tudo aquilo que ela estava me acusando. Logo, os outros começaram a dizer a mesma coisa. Os gêmeos diziam que na casa do pai era melhor, que lá eles comiam comida de verdade, que a casa era limpa, que o pai brincava com eles e ajudava com a lição de casa. A Camila dizia que só se sentia segura quando estava com o pai, que comigo ela tinha medo, que eu gritava muito e ela não gostava de ficar perto de mim. Até o Gabriel, com apenas 7 anos, dizia que queria morar com o papai, que o papai era legal e eu era chata. Eu tentava comprar o amor delas com presentes, com brinquedos, com roupas novas, com tudo que eu achava que poderia fazê-las felizes. Eu gastava dinheiro que eu não tinha, me endividava, só para ver um sorriso no rosto delas. Mas o sorriso durava apenas alguns minutos, até elas abrirem o presente e brincarem um pouco. Depois voltava aquela tristeza profunda, aquele vazio que nenhum brinquedo no mundo conseguia preencher. Elas não queriam coisas. Elas queriam o pai de volta, elas queriam a família de volta, elas queriam voltar a ser felizes como eram antes. E eu, que achava que estava fazendo tudo certo, que estava lutando pela minha felicidade, que estava me libertando de um casamento que me sufocava, descobri que estava na verdade me aprisionando em um inferno que eu mesma tinha criado. Eu estava infeliz, cansada, sozinha, frustrada, com raiva de tudo e de todos, especialmente de mim mesma. Aquela liberdade que eu tanto desejava tinha se transformado em solidão. Aquela independência que eu tanto queria tinha se transformado em abandono. Aquele sucesso profissional que eu tanto perseguia tinha se transformado em fracasso pessoal. Teve uma noite que eu estava tão desesperada, tão no fundo do poço, que liguei para o Augusto pedindo ajuda. Eram 2 da manhã, eu estava cercada de roupa suja, louça suja, criança chorando, conta para pagar, e eu simplesmente não aguentava mais. Eu liguei para ele chorando, pedindo para ele vir me ajudar, dizendo que eu não estava dando conta de tudo sozinha. E sabe o que ele fez? Ele veio. Mesmo depois de tudo que eu tinha feito com ele, mesmo depois de todas as humilhações, todas as traições, todas as maldades, ele vestiu uma roupa e veio para a minha casa no meio da madrugada para me ajudar. Quando ele chegou e viu o estado da casa, eu vi a tristeza nos olhos dele. Não era julgamento, não era raiva, era apenas tristeza de ver como tudo tinha desandado, de ver como eu estava sofrendo, de ver como as crianças estavam sofrendo. Ele não disse nada, simplesmente começou a arrumar as coisas. Ele lavou toda a louça, juntou e colocou toda a roupa para lavar, limpou a cozinha, a sala, organizou os brinquedos espalhados pelo chão. Ele fez tudo isso em silêncio, enquanto eu ficava sentada no sofá chorando, vendo aquele homem que eu tinha destruído cuidando de mim mesmo depois de tudo. Quando ele terminou de arrumar tudo, já estava amanhecendo. Ele foi até o quarto onde eu estava, parou na porta e perguntou se eu precisava de mais alguma coisa. Eu olhei para ele, para aquele homem que eu tinha amado tanto, que tinha me dado 5 filhos lindos, que tinha sido um marido dedicado por 9 anos, e eu senti uma onda de arrependimento tão forte que quase me afogou. Eu quis pedir para ele ficar, quis dizer que eu tinha errado, que eu queria ele de volta, mas meu orgulho ainda não deixava. Então eu simplesmente agradeci e disse que estava tudo bem, que eu conseguia me virar dali para frente. Ele saiu sem dizer mais nada, mas antes de ir embora, ele foi até os quartos das crianças, deu um beijo em cada uma delas que ainda dormiam, e eu vi as lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Aquela cena me partiu ao meio, porque eu percebi o quanto ele amava aquelas crianças, o quanto sofria por estar longe delas, o quanto doía nele não poder estar presente todos os dias na vida dos próprios filhos. Depois daquela noite, eu comecei a ligar para o Augusto com mais frequência pedindo ajuda. E ele sempre vinha, sempre que podia, sempre que eu precisava. Ele buscava as crianças na escola quando eu não conseguia sair do trabalho. Ele ficava com elas quando eu tinha reunião importante. Ele levava elas no médico quando estavam doentes. Ele fazia tudo isso sem reclamar, sem cobrar nada, sem jogar na minha cara que eu não estava dando conta sozinha como achava que daria. E sempre que ele vinha ajudar, eu notava como as crianças ficavam completamente diferentes. Elas corriam para abraçar ele na porta,
Sorriam de um jeito que não sorriam para mim há meses. Conversavam animadas sobre o dia delas, pediam para ele fazer comida, para brincar, para ajudar com a lição de casa. Era como se a casa inteira ganhasse vida quando ele estava ali. E quando chegava a hora dele ir embora, era como se toda aquela luz se apagasse de novo. As crianças ficavam tristes, algumas choravam, pediam para ele ficar mais um pouco, e ele sempre dizia que precisava ir, mas que voltaria logo, que amava muito elas, que nunca ia abandoná-las. Eu ficava observando aquelas cenas e ia percebendo aos poucos o tamanho do erro que tinha cometido. Eu tinha tirado das minhas filhas o pai presente que elas tanto amavam, tinha destruído a estrutura familiar que elas precisavam para crescer saudáveis e felizes, tinha jogado tudo fora por causa de uma ambição vazia, de um caso sem futuro, de uma busca por uma felicidade que nunca existiu de verdade. E o pior é que eu não conseguia voltar atrás. Não conseguia admitir que estava errada. Não conseguia engolir meu orgulho e pedir para ele voltar. Foi nessa época que algumas amigas minhas me convenceram a sair para jantar num sábado à noite. Elas disseram que eu precisava me divertir um pouco, esquecer os problemas, conhecer gente nova, viver a vida de mulher divorciada e independente que eu tanto queria. Eu liguei para o Augusto pedindo para ele ficar com as crianças naquela noite. E como sempre, ele aceitou sem hesitar. Quando ele chegou para buscar as crianças, eu estava toda arrumada, maquiada, com roupa nova, pronta para sair e me divertir. Eu vi o jeito que ele olhou para mim, aquela mistura de tristeza e saudade, mas fingi que não percebi e saí correndo para não perder o táxi. Mas o jantar foi horrível. Minhas amigas ficavam falando de homens que tinham conhecido, de aplicativos de relacionamento, de como era bom estar solteira e poder fazer o que quisesse. E eu ali sentada, tentando sorrir, tentando participar da conversa, mas sentindo uma culpa tão grande, tão pesada, que mal conseguia respirar. Eu pensava nas minhas filhas em casa com o Augusto, pensava em como elas estavam felizes naquele momento porque o pai estava lá, pensava em como eu tinha sido egoísta, em como tinha colocado minha vontade acima do bem-estar delas. A culpa foi ficando tão insuportável que eu inventei uma desculpa qualquer. Disse que não estava me sentindo bem e fui embora antes do jantar acabar. Quando cheguei em casa, vi pela janela o Augusto sentado no chão da sala, brincando com as crianças. Eles estavam todos rindo, felizes, e aquela cena me fez chorar tanto que fiquei ali fora uns 10 minutos tentando me recompor antes de entrar. Quando finalmente entrei, as crianças mal olharam para mim. Estavam tão entretidas com o pai que minha presença nem fez diferença. O Augusto se despediu delas, disse que precisava ir, e quando passou por mim na porta, eu vi de novo aquela tristeza profunda nos olhos dele. Foi depois daquela noite que eu finalmente tomei coragem de procurar ajuda profissional. Eu marquei uma consulta com uma terapeuta, porque eu não estava mais aguentando viver daquele jeito, com aquela culpa me corroendo por dentro, com aquele arrependimento me sufocando. Na primeira sessão, eu chorei do começo ao fim, contei tudo o que tinha acontecido, todas as coisas horríveis que eu tinha feito, todas as maldades que eu tinha falado, todas as escolhas erradas que eu tinha tomado. E pela primeira vez, alguém não me julgou, não me condenou, mas também não me deu razão. A terapeuta simplesmente me ouviu e me fez perguntas que me forçavam a encarar a verdade que eu tinha tentado evitar por tanto tempo. Comecei a fazer terapia 2 vezes por semana, às vezes até 3, quando o desespero apertava muito. E quanto mais eu conversava, quanto mais eu me abria, quanto mais eu analisava minhas atitudes, mais eu ia percebendo o tamanho da destruição que eu tinha causado. Eu comecei a entender que o Augusto nunca foi o problema, que ele sempre foi um bom marido, um bom pai, um homem, trabalhador e dedicado. O problema sempre fui eu, minha insegurança, minha ambição desmedida, minha incapacidade de valorizar o que eu tinha enquanto tinha. A terapeuta me fez ver que eu tinha projetado nele todas as minhas frustrações pessoais, que eu tinha usado ele como bode expiatório para tudo que estava errado na minha vida. Ela me mostrou que quando eu recebi aquela promoção no trabalho, em vez de ficar feliz e compartilhar aquela conquista com meu marido, eu comecei a me sentir superior a ele, comecei a achar que ele não estava à minha altura, comecei a ressentir dele por coisas que não eram culpa dele.
Ela me fez enxergar que o Rodrigo nunca foi importante de verdade, que ele foi apenas uma desculpa, uma válvula de escape, uma forma de eu justificar para mim mesma o divórcio que eu já queria por motivos completamente errados. Eu passei meses naquela terapia, gastando dinheiro que mal tinha, mas precisando desesperadamente entender o que tinha acontecido comigo, porque eu tinha me transformado naquela pessoa cruel e egoísta. E aos poucos fui entendendo, fui aceitando, fui reconhecendo meus erros, mas entender e aceitar não tirava a dor, não aliviava a culpa, não consertava o estrago que eu tinha feito. Olha, meu amor, se você está aí me ouvindo até agora, se está acompanhando essa história dolorosa que eu estou compartilhando com você, eu queria te pedir uma coisa do fundo do meu coração. Deixe um comentário aqui embaixo, me contando. Você já passou por alguma situação parecida? Você já tomou decisões que destruíram pessoas que você amava? Ou você conhece alguém que está passando por isso agora? Compartilhe comigo, porque às vezes a gente precisa ouvir histórias de outras pessoas para aprender, para não cometer os mesmos erros. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora, porque aqui a gente compartilha histórias reais de gente real. Histórias que podem te ajudar a não trilhar os mesmos caminhos dolorosos que eu trilhei. Sua participação aqui me ajuda muito. Me faz sentir menos sozinha nessa jornada de arrependimento e aprendizado. As crianças continuavam pedindo para morar com o pai, e eu já não tinha mais forças para negar. Elas estavam infelizes comigo, e eu não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Então eu conversei com o Augusto, e concordamos que elas passariam mais tempo na casa dele, que ele teria a guarda compartilhada de verdade, não só no papel. Ver minhas filhas fazendo as malas para passar semanas inteiras longe de mim foi uma das coisas mais dolorosas que já vivi. Era como se eu estivesse vendo os pedaços da minha família indo embora um por um, e não tinha nada que eu pudesse fazer para impedir. A casa ficou silenciosa demais quando elas não estavam lá. Eu chegava do trabalho e não tinha ninguém. Não tinha grito, não tinha bagunça, não tinha discussão, não tinha nada. Só aquele silêncio ensurdecedor que me lembrava a todo momento do que eu tinha perdido. Eu passava os fins de semana sozinha, chorando, olhando fotos antigas de quando a gente era uma família feliz, de quando o Augusto ainda me olhava com amor, de quando as crianças ainda corriam para me abraçar quando eu chegava em casa. Teve um dia que eu encontrei um vídeo antigo no celular, de um aniversário da Júlia quando ela tinha 5 anos. No vídeo dava para ver a gente todos juntos, rindo, cantando parabéns, felizes. O Augusto estava do meu lado, com o braço em volta da minha cintura, me olhando com aquele jeito apaixonado que ele sempre teve. As crianças estavam todas animadas, pulando, brincando. E eu ali no meio de tudo aquilo, sorrindo, parecendo genuinamente feliz. Eu assisti aquele vídeo umas 50 vezes seguidas, chorando tanto que fiquei com dor de cabeça, me perguntando como eu tinha conseguido jogar tudo aquilo fora, como eu tinha sido capaz de destruir aquela felicidade toda. Foi depois de assistir aquele vídeo que eu finalmente tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu precisava tentar conversar com o Augusto, precisava pelo menos tentar explicar, pedir desculpas, ver se havia alguma possibilidade microscópica de a gente reconstruir alguma coisa. Não necessariamente voltar a ser marido e mulher, mas pelo menos ter uma relação civilizada, talvez até amigável, por causa das crianças. Eu sabia que não merecia nada dele, que depois de tudo que eu tinha feito ele, tinha todo o direito de me odiar, de não querer nem olhar na minha cara, mas eu precisava tentar. Esperei ele vir trazer as crianças de volta depois de um fim de semana na casa dele. Quando ele chegou, eu pedi para conversarmos enquanto as crianças subiam para guardar as coisas delas. Ele ficou meio surpreso, meio desconfiado, mas concordou. A gente se sentou na sala, com aquela distância enorme entre nós, e eu não sabia nem por onde começar. Olhei para ele e vi um homem diferente do que eu tinha casado. Ele estava mais magro, tinha olheiras profundas, alguns fios brancos que não existiam antes, uma expressão de cansaço permanente no rosto. E eu sabia que tinha sido eu quem tinha causado aquilo tudo. Comecei a falar, e as palavras saíam atropeladas, confusas, porque tinha tanta coisa acumulada, tanto arrependimento, tanta dor. Eu disse que estava fazendo terapia,
que estava tentando entender o que tinha acontecido comigo, que estava reconhecendo meus erros. Eu disse que sabia que tinha destruído nossa família, que tinha sido cruel com ele, que tinha jogado fora anos de um casamento bom por causa da minha ambição cega e do meu orgulho idiota. Eu disse que entendia se ele me odiasse, que eu não esperava perdão, mas que precisava que ele soubesse que eu estava me arrependendo muito de tudo. Ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Eu via as lágrimas se formando nos olhos dele, via a luta interna que ele estava travando entre a raiva e a tristeza. Quando ele finalmente falou, a voz dele estava embargada, cheia de dor. Ele disse que tinha passado os últimos meses tentando entender o que tinha feito de errado para merecer aquele tratamento todo, que tinha se questionado 1000 vezes se era um mau marido, um mau pai, um homem que não valia nada. Ele disse que as palavras que eu tinha falado para ele durante aquele último ano de casamento tinham se cravado tão fundo na alma dele que ele não sabia se um dia conseguiria tirar. Eu comecei a chorar ouvindo aquilo, porque cada palavra dele era como uma facada no meu peito, mas era uma facada merecida, uma dor necessária. Ele continuou falando, disse que tinha tentado de tudo para me fazer feliz, que tinha mudado de horário no trabalho mesmo perdendo um pouco do salário, que tinha assumido todas as responsabilidades da casa e das crianças sem reclamar, que tinha feito surpresas, que tinha implorado por atenção, por carinho, por uma chance, e que nada disso tinha sido suficiente, porque o problema nunca foi ele, o problema sempre fui eu. Ele disse que quando descobriu sobre o Rodrigo, sentiu que o mundo tinha desabado sobre ele. Disse que aquela dor foi tão intensa que ele realmente achou que fosse morrer, que teve noites que ele chorou tanto que vomitou, que não conseguia comer, que não conseguia dormir, que não conseguia funcionar, mas que mesmo assim, mesmo destruído daquele jeito, ele ainda me amava. Ainda tinha a esperança de que a gente pudesse se entender, ainda acreditava que nosso casamento valia a pena salvar. E que eu tinha jogado tudo aquilo na cara dele e continuado com o divórcio mesmo assim. Eu não tinha palavras para responder aquilo tudo. Como é que eu podia me justificar? Como é que eu podia explicar uma maldade tão gratuita, uma crueldade tão desnecessária? Eu simplesmente baixei a cabeça e chorei, pedindo desculpas repetidas vezes, dizendo que eu tinha sido uma pessoa horrível, que ele não merecia nada daquilo, que eu era a única culpada por tudo. Foi aí que eu reuni toda a coragem que ainda tinha em mim e perguntei se havia alguma possibilidade, por menor que fosse, de a gente tentar de novo. Não estava pedindo para voltarmos imediatamente. Não estava esperando que ele esquecesse tudo da noite para o dia, mas estava perguntando se ele conseguia pelo menos considerar a possibilidade de um recomeço, de tentarmos reconstruir alguma coisa, juntos, por nós, e principalmente pelas crianças que estavam sofrendo tanto com aquela situação toda. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado da minha vida. Eu vi ele lutando com os próprios sentimentos, vi as lágrimas escorrendo pelo rosto dele, vi a dor estampada em cada expressão. Quando ele finalmente respondeu, as palavras dele me destruíram completamente. Ele disse que não sabia se conseguia, que a dor tinha sido grande demais, que a traição tinha machucado fundo demais, que as humilhações tinham sido muitas demais. Ele disse que tinha esperado eu cair em si até o último segundo, que até na hora de assinar os papéis do divórcio, ele ainda tinha esperança de que eu parasse tudo e dissesse que queria continuar casada. Ele disse que quando eu realmente assinei aqueles papéis, quando eu finalmente oficializei o fim do nosso casamento, ele sentiu um alívio junto com a dor. Um alívio porque significava que o sofrimento tinha um fim, que ele não ia mais ficar naquela gangorra emocional de esperança e decepção, de amor e rejeição. Ele disse que aquele suspiro de alívio que ele deu quando saiu do cartório depois de tudo assinado, doeu mais nele do que qualquer outra coisa, porque significava que ele tinha desistido, que ele tinha finalmente aceitado que a mulher que ele amava não existia mais, que ela tinha se transformado em alguém que ele não reconhecia. E então, ele disse a frase que me arrasou completamente. Marisa, eu não sei se consigo confiar em você de novo. Eu não sei se consigo abrir meu coração de novo e arriscar passar por tudo aquilo outra vez. A dor foi demais. O sofrimento foi demais.
A humilhação foi demais. E se a gente voltar e você simplesmente decidir me machucar de novo? Se você acordar daqui a uns anos e resolver que eu não sou suficiente de novo, eu não sei se eu sobrevivo a uma segunda vez. Eu entendi perfeitamente o que ele estava dizendo. Eu tinha quebrado a confiança dele de uma forma tão brutal, tão completa, que talvez não houvesse conserto possível. Eu tinha destruído não só nosso casamento, mas a capacidade dele de acreditar em mim, de acreditar no nosso amor, de acreditar que algum dia poderíamos ser felizes juntos de novo. E tudo isso era culpa minha, só minha, de mais ninguém. Ele se levantou para ir embora, mas antes de sair, ele parou na porta e disse mais uma coisa que ficou gravada na minha alma para sempre. Eu espero que você encontre a felicidade que tanto procurava, Marisa. Eu espero que vale a pena tudo que você destruiu para conseguir ela. E eu espero que um dia você olhe para trás e consiga fazer as pazes com a mulher que você se tornou, porque eu não consigo. E saiu, me deixando ali sozinha com meu arrependimento e minha culpa. Depois daquela conversa, eu caí numa depressão profunda. Eu mal conseguia sair da cama, mal conseguia ir trabalhar, mal conseguia funcionar como ser humano. As crianças perceberam que eu estava pior ainda e pediram para ficar mais tempo com o pai. E eu não tive forças para dizer não. Elas ficaram morando com ele praticamente em tempo integral. E eu virei a mãe de fim de semana, aquela que elas visitavam quando eram obrigadas pela guarda compartilhada. E sabe o que foi mais doloroso? Ver que elas estavam melhores longe de mim. A Júlia voltou a tirar boas notas na escola, voltou a sorrir, voltou a ser aquela menina alegre que eu conhecia. Os gêmeos pararam com as brigas. Constantes, voltaram a se interessar por esportes e atividades que gostavam. A Camila engordou de novo, parou de roer as unhas, voltou a dormir a noite inteira sem acordar com pesadelos. E o Gabriel parou de gaguejar, voltou a falar normalmente, voltou a ser uma criança feliz e saudável. Tudo isso aconteceu quando elas saíram de perto de mim e foram morar com o pai. Aquilo me mostrou de forma cruel e definitiva que eu era o problema, que eu era a fonte de sofrimento delas, que elas estavam melhor sem mim. E não tem dor maior para uma mãe do que perceber que os próprios filhos são mais felizes longe dela. Os meses foram passando e eu fui afundando cada vez mais naquele buraco de solidão e arrependimento. Eu passava os dias trabalhando mecanicamente, sem motivação, sem objetivo, apenas cumprindo as obrigações porque precisava do dinheiro para pagar as contas e a pensão que tinha ficado acordada. Chegava em casa para aquele silêncio sufocante, para aquelas paredes vazias que antes eram cheias de vida, de risos, de conversas, de amor. Eu tentava preencher o vazio de todas as formas possíveis, assistia televisão até tarde, lia livros sem prestar atenção, navegava nas redes sociais vendo a vida perfeita de outras pessoas, mas nada tirava aquela sensação horrível de que eu tinha jogado minha vida no lixo. Nos fins de semana que as crianças vinham ficar comigo, eu tentava de tudo para agradá-las, para fazê-las felizes, para recuperar pelo menos um pouco do amor que elas tinham por mim. Eu levava elas em parques, em cinemas, em restaurantes, comprava o que elas pediam, deixava elas fazerem o que quisessem. Mas eu via nos olhos delas que aquilo tudo era vazio, que não era isso que elas queriam de mim. Elas queriam uma mãe presente, carinhosa, que conversasse de verdade com elas, que se importasse com os problemas delas, que estivesse emocionalmente disponível. E eu não conseguia ser essa mãe, porque eu estava tão quebrada por dentro que não tinha nada para dar a elas. A Júlia, que agora estava com 15 anos, mantinha uma distância fria de mim. Ela era educada, respondia quando eu perguntava alguma coisa, mas não tinha intimidade, não tinha aquela conexão de mãe e filha que a gente sempre teve quando ela era menor. Eu tentava conversar sobre a vida dela, sobre a escola, sobre os amigos, sobre os meninos que ela gostava, mas ela sempre dava respostas curtas, monossilábicas, deixando claro que não queria compartilhar nada comigo. E eu não podia culpá-la, porque eu sabia que tinha perdido o direito de estar por dentro da vida dela quando escolhi destruir nossa família. Os gêmeos, com 13 anos agora, eram mais abertos comigo do que a Júlia, mas ainda assim eu sentia que tinha um muro entre nós. Eles me contavam coisas superficiais da escola, dos jogos de futebol que jogavam no time do bairro,
dos amigos que tinham feito, mas nunca nada profundo, nunca sentimentos, nunca problemas de verdade. E quando eu perguntava sobre o pai, sobre como estava a vida na casa dele, os olhos deles brilhavam de um jeito que nunca brilhavam quando falavam de mim. Eles diziam que o pai cozinhava bem, que a casa estava sempre organizada, que ele ajudava com a lição de casa, que brincava com eles, que estava sempre presente. E cada elogio que eles faziam do pai era como um lembrete do quanto eu tinha perdido, do quanto eu tinha desperdiçado. A Camila, com 11 anos, ainda era a mais carinhosa comigo de todas. Ela ainda me abraçava quando chegava, ainda me dava beijo de boa noite, ainda dizia que me amava. Mas eu via que era diferente, que tinha uma hesitação nela que não existia antes, uma cautela, como se ela tivesse medo de se apegar demais a mim e eu machucá-la de novo. Ela nunca me perguntava por que eu e o pai tínhamos nos separado, nunca tocava no assunto da traição, mas eu sabia que ela sabia, que a Júlia provavelmente tinha contado para ela, e que ela me olhava às vezes com aquela mistura de amor e decepção que partia meu coração. E o Gabriel, meu bebê que agora estava com 9 anos, era o único que ainda me tratava como mãe de verdade. Ele ainda corria para me abraçar quando chegava, ainda queria dormir comigo quando tinha pesadelo, ainda pedia colo quando estava triste. Mas até nele eu via as marcas do que eu tinha feito. Ele tinha desenvolvido uma ansiedade de separação terrível. Tinha medo de que as pessoas fossem embora e não voltassem mais. E eu sabia que isso era reflexo direto do divórcio, de ter visto o pai ir embora de casa, de ter vivido toda aquela instabilidade emocional nos piores anos da infância dele. A terapeuta continuava me atendendo regularmente e nossas sessões eram sempre intensas, sempre dolorosas, sempre reveladoras. Ela me fez entender que eu tinha uma ferida profunda de autoestima, que eu sempre me senti inferior aos outros, que sempre precisei de validação externa para me sentir valiosa. Quando recebi aquela promoção no trabalho, quando comecei a ganhar mais que o Augusto, quando o Rodrigo começou a me dar atenção, tudo aquilo alimentou aquela necessidade doentia de me sentir superior, de me sentir especial, de me sentir desejada. E eu sacrifiquei minha família inteira no altar desse ego ferido. Ela me mostrou também que eu tinha uma dificuldade enorme de aceitar responsabilidade pelos meus erros, que eu sempre tentava jogar a culpa nos outros, que eu sempre procurava justificativas para os meus comportamentos horríveis. Durante anos eu culpei o Augusto por não ter ambição, por ganhar menos que eu, por ficar em casa com as crianças, quando na verdade essas coisas nunca foram problemas dele, sempre foram problemas meus, projeções das minhas próprias inseguranças e frustrações. E o mais difícil de aceitar foi quando ela me fez enxergar que eu tinha usado o Rodrigo como desculpa para terminar um casamento, que eu já não queria mais por razões completamente distorcidas. Ela disse que se não fosse o Rodrigo, eventualmente seria outro homem qualquer, ou seria outra desculpa qualquer, porque eu estava determinada a destruir meu casamento, estava determinada a provar para mim mesma que eu era melhor sozinha, que eu não precisava do Augusto, que eu podia ter uma vida melhor sem ele. E olha só onde essa determinação me levou, para uma vida vazia, solitária, cheia de arrependimentos e sem a família que eu amava. Teve um dia, já faziam quase 2 anos desde o divórcio, que eu encontrei o Augusto por acaso num supermercado. Ele estava com uma mulher, os dois rindo, conversando, pegando coisas nas prateleiras juntos. Meu coração parou por um segundo. Eu fiquei ali parada no meio do corredor, segurando minha cestinha de compras, vendo o homem que eu tinha destruído, reconstruindo a vida dele com outra pessoa. A dor que eu senti naquele momento foi tão intensa que eu tive que me apoiar na prateleira para não cair. Não era ciúme exatamente, era a confirmação definitiva de que eu tinha perdido ele para sempre, de que ele tinha seguido em frente, de que ele tinha encontrado alguém capaz de dar a ele o que eu nunca consegui dar: respeito, carinho, valorização. Ele me viu e parou. A mulher que estava com ele percebeu o clima estranho e ficou meio sem jeito. Ele apresentou ela como Fernanda, uma colega de trabalho que ele tinha começado a namorar há alguns meses.
Ela foi educada comigo, cumprimentou, mas eu via nos olhos dela que ela sabia quem eu era, que ele provavelmente tinha contado tudo para ela, que ela sabia da ex-mulher terrível que tinha destruído ele. Trocamos algumas palavras cordiais, aquela conversa superficial de pessoas que não têm nada para dizer uma para a outra, e então eles se despediram e foram embora, deixando eu ali sozinha com minhas compras e meu arrependimento. Chorei o caminho todo de volta para casa. Chorei, porque percebi que enquanto eu estava afundada em culpa e solidão, ele estava conseguindo reconstruir a vida dele. Chorei, porque vi que ele merecia aquela felicidade, que depois de tudo que eu fiz com ele tinha todo o direito de encontrar alguém que o tratasse bem, que o valorizasse, que o amasse de verdade. Mas chorei também porque sabia que eu nunca teria isso de volta, que eu nunca mais teria aquele homem que me amou incondicionalmente por tantos anos, que eu tinha jogado fora a única pessoa que realmente se importava comigo de verdade. As crianças ficaram sabendo do namoro do pai algumas semanas depois. Elas contaram para mim animadas, dizendo que a Fernanda era legal, que ela cozinhava bem, que ela brincava com elas, que ela estava sempre na casa do pai agora. Cada palavra era uma facada, mas eu sorria e dizia que ficava feliz por elas, que era importante o pai delas ser feliz, que elas mereciam ver o pai sorrindo de novo. Por dentro, eu estava me despedaçando, mas eu não podia mostrar isso para elas. Não podia fazer elas se sentirem culpadas pela felicidade do próprio pai. Hoje, sentada aqui contando essa história para vocês, já se passaram 5 anos desde o divórcio. 5 anos desde que eu destruí minha família com minhas próprias mãos. 5 anos de arrependimento, de dor, de culpa, de solidão. O Augusto está casado com a Fernanda agora. Eles se casaram ano passado numa cerimônia simples com as crianças presentes. Minhas filhas gostam dela, respeitam ela, e eu sei que ela é uma madrasta boa para elas, que ela cuida delas quando estão doentes, que ela vai às reuniões da escola, que ela está presente na vida delas de uma forma que eu nunca mais consegui estar. Eu continuo vendo as crianças nos fins de semana alternados, como ficou estabelecido na guarda compartilhada. Nossa relação melhorou um pouco com o tempo, principalmente depois que eu finalmente consegui pedir desculpas para cada uma delas, individualmente, explicar que tudo tinha sido culpa minha, que o pai nunca fez nada de errado, que eu tinha sido a vilã da história toda. A Júlia ainda é distante, mas pelo menos não me trata mais com aquele desprezo gelado de antes. Os gêmeos são carinhosos, me incluem na vida deles, me mandam mensagens durante a semana contando novidades. A Camila voltou a confiar em mim aos poucos, me conta segredos, me pede conselhos, e isso é a coisa mais preciosa que eu tenho agora. E o Gabriel, meu bebê que não é mais tão bebê assim, ainda me ama incondicionalmente, ainda me defende quando os irmãos falam mal de mim, ainda acredita que eu posso ser uma mãe melhor. Quanto a mim, eu continuo trabalhando no mesmo emprego, mas aquela ambição doentia que eu tinha não existe mais. Eu percebi que todo aquele sucesso profissional não vale nada se você não tem ninguém para compartilhar. Eu percebi que chegar em casa para uma casa vazia, sem barulho de criança, sem bagunça, sem abraços, sem amor, é a pior sensação do mundo. Eu teria dado tudo, absolutamente tudo, para voltar no tempo e fazer escolhas diferentes, para valorizar o que eu tinha quando tinha, para ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma pessoa melhor. Então, se você que está me ouvindo agora está pensando em se divorciar, se está insatisfeita com seu casamento, se está achando que a grama do vizinho é mais verde, eu quero te pedir uma coisa do fundo do meu coração de mulher que destruiu tudo e perdeu tudo. Para e pensa bem. Olha para o seu marido, para os seus filhos, para a sua família e pergunta para si mesma se vale a pena jogar tudo isso fora. Claro que se tem abuso, violência, traição por parte dele, então é óbvio que você deve sair correndo e proteger você e seus filhos. Mas se o problema é só que você não está feliz, se é só que você acha que merece mais, se é só que você está entediada ou cansada, então, por favor, tenta primeiro consertar. Faz terapia, conversa de verdade com seu marido, trabalha nos problemas do casamento antes de desistir completamente. Porque eu te garanto, meu amor, que aquela liberdade que você tanto procura, aquela independência que parece tão atraente, aquela vida nova que parece tão empolgante, tudo isso é ilusão.
A realidade do divórcio é solidão, é culpa, é arrependimento, é ver seus filhos infelizes, é ver o homem que você amou reconstruindo a vida com outra pessoa, é passar o resto da vida se perguntando o que poderia ter sido diferente se você tivesse feito escolhas melhores. Eu destruí um homem bom que me amava de verdade. Eu privei meus filhos de crescerem numa família completa, com pai e mãe juntos, com amor e estabilidade. Eu joguei fora 9 anos de um casamento que era bom, que tinha seus problemas como todo casamento tem, mas que valia a pena lutar por ele. E tudo isso por quê? Por ambição? Por orgulho? Por uma ilusão de felicidade que nunca existiu de verdade? Não vale a pena, meu bem. Acredita em mim, não vale a pena. Se você gostou dessa história, se ela tocou seu coração de alguma forma, se ela te fez refletir sobre suas próprias escolhas, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal aqui embaixo, porque aqui a gente não conta historinhas bonitinhas com final feliz. A gente conta histórias reais, dolorosas, difíceis, de gente de verdade que errou, que sofreu, que aprendeu da pior forma possível. E talvez, só talvez, minha história possa ajudar você a não cometer os mesmos erros que eu cometi. Conta aqui nos comentários o que você aprendeu com essa história. Você já passou por algo parecido? Você conhece alguém que está no mesmo caminho que eu estava? Vamos criar uma comunidade aqui de pessoas que compartilham experiências, que se ajudam, que aprendem umas com as outras. Porque ninguém merece passar pelo que eu passei. Ninguém merece destruir a própria vida por escolhas egoístas e precipitadas como as que eu fiz. Eu queria agradecer de coração a você que ficou aqui comigo até o final, que teve paciência de ouvir essa confissão longa e dolorosa de uma mulher arrependida. Espero que minha história sirva de alerta, de lição, de exemplo do que não fazer. E se você está passando por dificuldades no seu casamento agora, se está pensando em desistir, por favor, para e pensa bem. Conversa com alguém, busca ajuda profissional, faz qualquer coisa antes de tomar uma decisão que você pode se arrepender pelo resto da vida, como eu me arrependo todos os dias. Um beijo no coração de cada um de vocês e que Deus abençoe suas famílias e proteja seus casamentos. Não deixem o orgulho, a ambição ou qualquer outra coisa destruir o que vocês construíram com tanto amor. Valorizem o que vocês têm enquanto têm, porque quando perde, não tem volta. Eu sou a prova viva disso.